Já faz um bom tempo que eu tava querendo muito começar a pintar com guache, mas eu fui dar uma olhada nos preços das guaches que eu fui encontrando pela internet e os preços me desanimaram bastante. Foi aí que eu fui atrás, de uma guache que fosse um pouco mais barata para começar a tentar ali, iniciar os estudos, e foi quando eu me deparei com esta maravilhosa Tempera Guache da Acrylex. É uma linha escolar e eu vim testar para saber se ela é boa. E aí, meu anjo, tudo bom contigo? Eu tô ligado que se tu caiu aqui nesse vídeo é porque tu tava com a mesma dúvida que eu e tava aí procurando também alguém testando essas tintas da Acrylex pra saber se ela realmente valia a pena ou não. Nesse vídeo aqui eu vou direto pra uma ilustração pra gente testar ela na prática, mas eu já postei uns shorts aqui no YouTube mesmo e também nas minhas outras redes sociais testando e fazendo swatch de cada cor e também fazendo teste de transparência. Então tu dá uma olhada aqui pelo meu canal que tu vai encontrar esse vídeo, eu vou deixar ou ele linkado aqui em cima ou aqui embaixo, pra tu dar uma conferida melhor nesse swatch, beleza? E eu digo que eu já me surpreendi um pouco, mas eu quero mesmo ver como é que ela vai se sair numa ilustração, então vamos lá. E aqui tá ela, a estrela desse vídeo, que é a nossa caixinha de 12 cores da Tempera Guache da Acrylex. Essa tinta escolar que é super baratinha e super interessante, porque tem cores vivas e bonitas, tem uma gama de cores bem interessante, bem melhor do que você ter somente aquelas 6 cores iniciais que sempre vem. E cada potinho tem aí umas 15 ml, o que significa que dá pra pintar bastante coisa, minha gente. Dá pra pintar bastante coisa. E pra fazer esse teste eu vou usar esse papel aqui que eu sempre uso pra fazer as minhas coisas, que é uma folha de papel 60 kg da Chamequinho, que tem aí umas 180 gramas, mais ou menos. Não sei se é exatamente o papel ideal para treinar guache, mas é o que eu tenho e é ele que a gente vai usar. O importante era só ele ter mais do que 120 gramas, então a gente já tá no lucro. E para não chegar aqui de mãos abanando, eu já vim com a ideia pronta do que será a nossa ilustração de hoje. Eu dei uma fuçada lá pelo Pinterest e achei várias coisas legais e eu fui misturando tudo isso e acabei nessa ilustração bem fofa desse gatinho com um chapéu de bruxa saindo de dentro de uma abóbora de Dia das Bruxas. Já para aproveitar todo esse clima de Halloween aqui desse finalzinho de outubro. E para fazer esse desenho eu trouxe aí de novo a minha boa e velha lapiseira da Pentel, que ela tem a ponta de 0,5 mm. Eu tô achando muito interessante usar ela porque ela, por ter uma ponta assim mais frágil, que é a 0,5, tá fazendo eu redobrar o cuidado com o meu traço. Então meu traço tem ficado mais leve e um pouco mais solto também. E como a guache é uma tinta opaca, eu nem precisei apagar tanto. Eu deixei o traço bem escuro porque ela vai cobrir de qualquer jeito, então não tinha muito problema. E agora vamos começar a parte boa, que é preparar a nossa paleta de cores. Então eu já fui aqui pegando o meu pratinho de louça e colocando um pouco de tinta preta, um pouco da tinta rosa para substituir o magenta, um pouquinho de laranja também, eu achei esse laranja bem bonito, também um pouco de amarelo, um pouco de azul claro e também branco. Ah, e também um pouquinho de marrom, que eu vou usar bastante, inclusive, foi ele a primeira cor aqui que eu comecei a pintar essa ilustração. Eu utilizei ali o marrom para poder começar a fazer as sombras da abóbora. Porque no guache a gente faz assim, a gente começa das cores mais escuras, ou seja, das sombras, e vai migrando, fazendo ali os degradês de cores, até chegar na cor mais clara. Então eu fiz ali toda a minha basezinha de marrom e em seguida eu vim com amarelo para fazer as partes que seriam as partes de luz. Onde tinha luz e iluminação, eu fui deixando tudo de amarelo. Além de já ir pigmentando, isso também foi me dando assim a noção de onde eu ia trazer a claridade para o desenho depois. É uma boa forma assim de você começar. Logo depois eu vim ali já com meu laranja puro mesmo, passando por cima para testar ali toda essa transparência da cor, saber se eu podia dar uma mesclada ali por cima. Essa tinta seca muito rápido, então não deu para fazer isso, eu tive que me virar. Mas eu fui ali tentando dar os pigmentos de laranja, fazendo essa base laranja, para começar a trabalhar os tons. Sempre ali com calma, com pinceladinhas. E em seguida eu já misturei um pouco desse laranja com um pouco daquele marrom, para fazer um laranja um pouco mais escuro, para tentar começar ali um degradê entre o marrom que eu já tinha colocado e o laranja que eu coloquei agora. No começo parece que tudo vai virar uma coisa assim estranha, mas vai dando certo, tá? Eu fui me esforçando ali, trabalhando as cores, para tentar assim dar o meu máximo. E depois eu comecei a trazer mais luz para esse desenho, Eu misturei ali o amarelo com o laranja, para trazer um laranja ainda mais claro,
no centro para fazer o degradê entre a luz e o tom de laranja. Eu tinha feito antes o contrário, eu tinha unido o marrom com o laranja, agora eu estou unindo o laranja ao amarelo, que vai ser a iluminação que eu vou utilizar aqui, tentando sempre ir do mais escuro para o mais claro. O guache é o inverso da aquarela. Enquanto na aquarela a gente preserva o branco e começa das cores mais claras para as mais escuras, no guache é totalmente o contrário. A gente vai das mais escuras para as mais claras. E falando nisso, eu misturei um pouco ali de branco com laranja, que é para poder fazer um laranja bem clarinho, tipo um salmão, para trazer ali um destaque entre o amarelo que já estava no fundo e também a parte mais escura que estava lá de fora, trazendo ali aquele contraste. Fiz outra mistura ali de marrom com laranja para poder trazer de volta aquele contraste do marrom, que eu achei que tinha se perdido um pouco, e fui consertando ali os amarelos dos olhos. Eu queria deixar o amarelo mais vivo, então eu passei uma outra camada de tinta, onde eu já tinha pintado antes de amarelo. Aquela primeira camada de amarelo era só meio que a preparação mesmo, e o que pigmentou de verdade foi essa segunda camada de amarelo. Trouxe ali um laranja ainda mais claro, bem mais claro, praticamente eu só usei branco, com um trisquinho de laranja, que era para trazer ali a luz de fato para essa abóbora. Então eu fui tentando ali mesclar o máximo que eu pude, botando um pouco até mais de laranja, que era para tentar clarear diretamente no papel, já que é uma tinta que seca muito rápido, então é difícil fazer degradê. Eu tive que me virar ali, como eu já tinha falado, mas até que eu achei que deu certo. Fiz uma mistura de azul, rosa e preto, para tentar chegar num roxo, mas assim, um roxo acinzentado, só que eu achei que ficou muito cinza. Mas eu resolvi arriscar assim mesmo e usei esse tom que eu já tinha feito para poder começar a pintar o chapéu do gatinho. O rosa serviu muito para poder fazer o roxo, porque o rosa é quase próximo do que seria ali um magenta nessa paleta de cores dessa caixa. E era mais fácil fazer um roxo com rosa do que com vermelho. Lembram daquele vídeo do meme daquela professora que misturou diretamente o vermelho com o azul, achando que ia dar roxo e não deu? Porque nesses pigmentos não funciona muito bem assim não, tá? Vai no rosa com azul que vai dar roxo e vai dar muito mais certo. Em seguida eu misturei ali esse tom acinzentado com mais branco para fazer a iluminação desse chapéuzinho. E eu até que estava simpatizando com ele, principalmente depois que eu fiz esse roxinho bem mais claro, esse quase lavanda, para pintar ali essa faixa que tem, né, no chapéuzinho. Logo depois eu já vim com a mistura de preto com um pouquinho de nada de branco, que eu não queria virar um cinza, mas eu também não queria ficar com preto chapadão, pra gente pintar ali os pelos do nosso gatinho. Mas antes disso, se tu tá gostando desse vídeo, meu, tá gostando aí desse teste, dessa ilustração, deixa teu like desse aqui pra eu saber que tu tá gostando. Isso também vai me ajudar, porque aí o YouTube vai entender que tu tá gostando desse vídeo, ele vai te recomendar mais os meus vídeos e também vai recomendar esse vídeo pra outras pessoas que também estão com a mesma dúvida que a gente estava. E deixa eu te convidar também pra tu se inscrever aqui no canal se tu ainda não é inscrito e já ativar o sininho pra receber as notificações sempre quando eu postar um novo vídeo por aqui, porque esse canal aqui tá cheio de vídeo de arte agora, e se tu tá gostando desse vídeo aqui, tu também vai gostar dos próximos, beleza? Então vamos voltar lá pra ilustração. E eu já fui pintando ali todos os pelos do nosso gatinho, que tá ficando uma coisa muito fofa, esse gatinho preto. E essa coisa de não deixar o preto tão chapado, tão preto, né? Usar o preto puro no desenho, ajuda a cor não ficar tão contrastante com o resto das outras cores da paleta. Porque senão ia ficar uma coisa muito estranha, aquele preto chapado muito forte. É contraste demais e ia ficar chamando a atenção errada pro desenho. Usar ele assim, menos chapado, no caso menos intenso, essa é a palavra que eu queria dizer, vai fazer ficar mais coeso com o resto da ilustração. Fiz ali um lilazinho, um lavanda meio acinzentado para pintar dentro dessas orelhinhas dele. E em seguida eu acrescentei um branco a essa mistura, né, que eu já tinha feito desse preto, para dar um tom mais cinza claro, que era para eu poder fazer ali, né, umas áreas de iluminação desses pelos do gato e trazer ali, né, mais profundidade para ele, que ele também merece, o bichinho. E eu acho que agora nesse ponto já deu para notar o quanto a tinta pode cobrir os traços. Quanto mais ali, né, for uma cor mais clara, mais opaca, como é o caso do preto e do cinza, ele tampa mesmo o grafite que estava por baixo, então não tem problema eu não ter apagado antes. Depois que eu terminei de pintar o gato, eu notei que o cinza do chapéu
né, que deveria ser um roxo meio acinzentado, e o tom da pele do gato, da pele não, né, do pelo do gato, estavam muito parecidos, estava tipo cores muito próximas uma das outras. E eu comecei a implicar bastante com isso. Não gostei. E mais pra frente eu vou tentar mudar sim essa cor. Calma aí. Mas enquanto eu vou pensando no que eu poderia fazer para mudar a cor desse chapéu ou para trazer mais contraste para ele, porque eu não queria abandonar essa ideia do roxo assim de cara, eu fiz ali um cinza bem aguado, quase uma aquarela, para pintar os fantasminhas do fundo desse desenho. O fato de eu ter deixado a tinta bem transparente é que eu pude fazer essa brincadeira e colocar ali meio que essa parte de trás, né, trazendo essa transparência ali para aquele movimento da caudinha do fantasma. Eu achei que ficou uma graça. Logo depois eu fiz uma mistura ali entre o amarelo, laranja e marrom para fazer um amarelo meio ocre, para começar a dar ali, né, um tom amarelado pro fundo não, pro chão dessa ilustração. Eu achei que combinou bastante para trazer meio ali umas cores mais outonais, já que toda essa cultura de Dia das Bruxas é mais para o hemisfério norte do planeta, e lá nesse momento, tão em época de outono, nada melhor do que trazer esses tons de outono para essa ilustração, né? Já que o tema tá pedindo. Daí eu fui escurecendo esse tom amarelado com mais marrom, que era para poder fazer ali uma região mais de sombra, para trazer também mais contraste e profundidade para a ilustração. Fiz ali umas misturinhas para dar uns tons de vermelho, para poder pintar ali aquelas folhagens no chão. Tentei fazer uma graça ali nos meus fantasminhas, utilizando o rosa, bem aguado. Mas eu não acho que ficou muito bom não, sinceramente, eu não gostei tanto assim. Fui tentar do outro lado com azul, eu acho que eu estraguei ainda mais o desenho. Mas aquele negócio, né, a gente tem que confiar no processo, confia que a gente consegue resolver depois. Daí eu vim ali com branco, tentei dar uma iluminada para trazer ali uma opacidade melhor, mas assim, não acho que resolveu muita coisa não. Mas eu resolvi deixar para lá e partir para fazer o nosso contorno. Utilizei ali um pincel bem fininho com a tinta preta pura para trazer aí todo esse contraste dessa line art. E é muito impressionante o quanto um traço preto pode trazer vida para uma ilustração. É sério, muda assim da água pro vinho. Eu adoro essa parte de fazer o contorno. Ficou muito melhor, trouxe vida, parece que trouxe, sei lá, um brilho a mais. E a gente consegue ver bem um dos benefícios de eu ter usado um preto mais acinzentado para pintar o gato do que um preto chapado, porque assim, quando eu fosse fazer essa parte do contorno, eu ia poder usar o preto puro e ia dar contraste, como vocês estão vendo aí agora. Daí depois que eu terminei de fazer o contorno, eu parti para fazer algumas outras iluminações, então eu trouxe ali um amarelo bem aguadinho até demais, que eu tinha esquecido de um dos fatores da gouache, que é ela se reativa com água. Então assim, muito cuidado quando você for passar uma camada de tinta gouache muito aguada em cima de uma que já tá seca, porque vai manchar. Não sei as outras marcas, mas pelo menos essa aqui da Acrylex manchou bastante. Mas eu consegui dar uma segurada na mão a tempo e consegui evitar que o pior acontecesse. Daí eu achei que o gato precisava de um blushzinho, então eu fui fazer um blushzinho com rosa. Mas aí, como a cor de baixo era muito escura, não tava dando muito pra ver esse rosa. Então eu passei um pouco de branco em cima, porque daí o branco ia trazer esse fundo mais claro e o rosa ia pigmentar melhor em cima. Agora, eu também não esperei secar um pouco da camada do branco, então o branco começou a puxar a tinta que estava embaixo, começou a não pigmentar, ficou muito estranho. Aí já tava quebrando já a minha cabeça, eu passei pro chapéu, que também era outro problema que eu tinha que resolver. E eu resolvi trazer ali tons de verde para esse chapéu, começando dos mais escuros até chegar nos mais claros, e combinou muito mais, até porque a própria abóbora tem aquele cabinho de cima dela verde, então já remete a isso. E outra, o verde é uma cor muito próxima do laranja no círculo cromático, eles são análogos. Então assim, fica muito melhor ainda, porque dali você tem o laranja em destaque, tem o amarelo e o verde. Então são cores análogas, faz todo sentido e a composição fica muito mais harmoniosa. Daí depois de pintar ali o chapéu, eu voltei para tentar dar um tom de rosa mais vivo para esse blush do gato. E eu achei que quase eu estrago o desenho justamente por isso. Uma tinta que estava mais molhada, como rosa, estava começando a manchar a tinta que estava por baixo. Foram tantas camadas que começou uma a bagunçar a outra. Então eu acho assim, essa tinta
ela não é muito boa para você construir muitas camadas, então segura mais essa mão nas camadas aí. Depois disso eu comecei a trazer mais iluminação ainda com branco puro, né, em alguns pontos dessa abóbora, para trazer luz mesmo. Até porque dentro dessa abóbora ela tá iluminada, né? É uma abóbora de Dia das Bruxas, então é comum que esse sorriso dela, esses olhos, estejam aí iluminados. E como o branco é a última cor mais clara desse desenho, né? Ele ficou realmente por último. O que faz todo sentido na hierarquia dos tons quando você está trabalhando com guache. E para finalizar eu coloquei ali a minha assinatura no cantinho, porque isso é uma folha solta e eu preciso colocar a data depois para eu lembrar quando foi que eu pintei essa ilustração. E esse foi o resultado da nossa ilustração de hoje para esse teste das tintas guache da Acrylex. Eu vou deixar a ilustração passando aqui na tela bem de pertinho para tu ver no detalhe, enquanto a gente vai conversando aqui um pouco. E eu já queria reiterar aqui que essa guache vale muito a pena para quem tá querendo conhecer o material, para quem tá querendo começar nesse universo das tintas guache, porque é um material relativamente barato. Essa caixinha com 12 cores está variando entre uns R$15, R$20. E também tem as opções com menos cores, né? Tem a caixinha de 6 e tem alguns lugares que você pode até encontrar essas tintas vendendo pela unidade. E tem potes maiores também, inclusive, tá? Claro que ela não vai te entregar aquela maravilha que uma guache profissional te entregaria, mas para estudar eu acho que vale a pena o esforço, sim. Mas essa foi só a minha opinião e eu quero saber a tua opinião. O que é que tu achou, baseado aqui nesse vídeo ou então baseado nos testes que você já fez aí com essa mesma tinta? Me conta aqui nos comentários e me dá também sugestões de outras marcas de guache baratas que você conheça ou que você queria testar, porque talvez eu possa trazer aqui no futuro. Eu quero conhecer mais materiais por aí. Eu tô ligado que vídeo de teste sempre dá bons resultados aqui nessa rede, então não custa nada unir o útil ao agradável. Antes de eu me despedir, meu anjo, eu queria te dizer para tu ir dar uma conferida também no vídeo anterior a esse aqui. É só tu entrar aí no canal e ver o vídeo anterior, que é de uma customização de capa de caderno com ilustração de Sailor Moon. Ficou muito massa e vale muito a pena conferir. E eu queria deixar também um spoiler aqui no ar, que o próximo vídeo vai ser alguma ilustração sobre capivaras. Só queria soltar isso aqui mesmo. Então é isso, eu tô te esperando aqui pro próximo vídeo. Um beijo no teu coração azul e fui!